linha de operações. Então, a Henrique trabalha como assistente pedagógico. Na área pedagógica, assistência? E segundo e terceiro ano de escola nova geração de Henrique. Certo, você. Apoio pedagógico do terceiro ano. Terceiro ano, também fundamental? Quinto ano trabalhando, coordenador de Tá bom. E mais alguém fundamental 1? E fundamental que agora nos iniciais, né? Fundamental nos finais. E ensino médio. Tem alguém de ensino médio aqui? Não, né? E fundamental lá nos finais também. Você trabalha qual? Eu, Camila, eu sou professora de artes e trabalho na nova geração. De artes. E vocês também na assistência? Assistente pedagógico. Que bom. E nós temos aqui uma ajudante, pode conhecer seu nome? Boa tarde, pessoal. Para quem me conhece, meu nome é Josiele, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, estarei disponível também. A Josiele está nos ajudando aqui, que bom, né? Temos aqui o pessoal ao vivo, já conectaram, gente? Boa tarde, que bom. Temos alguns que estão em casa, outros estão aqui. Então, sejam todos bem-vindos. Temos aqui a Gerda, quem trabalha em projeto social missionário. Vai lá, então, começa a apresentação daqui para lá. Gerda trabalha na atuação global. Isso. No programa não. No programa não, legal. Eu estou no PRG de Arava do Sul, projeto ETA. Entendo. Não, planejamento é dar um livro para uma associação, mas é uma parte administrativa. Que bom, que bom. E quem está indo pela primeira vez no workshop? Temos algumas pessoas começando agora, né? E começando agora na educação com princípios também? Então, bom. Que bom, temos pessoas que já estão há bastante tempo, algumas começando agora, né? Deixa eu me apresentar para vocês, então. A gente vai passar aqui, esse ficou no PDF mesmo, né? Tá. Vamos falar um pouquinho sobre fundamentos do currículo, mas deixa eu me apresentar. Então, eu sou Juliana, isso pode passar, por favor. Essa é a nossa família, então, ele tem o Gilson, o Caleb e o Thiago. O Caleb já tem 20 anos, o Thiago tem 19. Os dois já estão na universidade. E quando eu conheci a educação por princípios, eles eram bem pequenininhos. A gente tinha que decidir uma escola para eles estudarem em Curitiba, e foi aí que eu acabei conhecendo a educação por princípios. Fiz uma lista de escolas evangélicas e acabei indo lá no Seduca. Era até um pouco longe da minha casa, mas eu gostei demais assim, da proposta pedagógica já de início. Acabei sendo contratada para trabalhar lá também. E ali começou a nossa trajetória. Depois a gente nós acabamos nos mudando para o Rio de Janeiro, expandindo a educação por princípios mais focada em contexto missionário. E aí, nos últimos 3 anos, a gente tem trabalhado na produção também de um currículo. Então, a gente percebeu as necessidades, não só do contexto missionário, mas das nossas próprias escolas, de nós termos não só a base teórica dessa metodologia, mas temos currículos desenvolvidos com base na abordagem educacional por princípios, né? Não é fácil, acho que essa parte do currículo é bem trabalhosa, ela assim, bem morosa, né? E a gente escreve, negociar o currículo tão feliz, acho que escreveu ele acha um erro, né? É difícil, mas isso eu acho que todo escritor passa por isso, né? Está num processo constante de aperfeiçoamento, as editoras grandes passam por isso, então a gente está num processo de aperfeiçoamento desse currículo. Eu vou apresentar um pouquinho para vocês os fundamentos do currículo no contexto original. Antes de começar essa produção desse material, a gente fez uma pesquisa nos Estados Unidos das escolas modelos de educação por princípios. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive curiosidade, assim, por conhecer o que é uma escola de educação por princípios no seu contexto original. Até mesmo porque, assim, a gente tem, nos últimos dias, nos últimos anos da nossa vida, investido bastante tempo em levar essa abordagem educacional por princípios para o contexto missionário. Só que aí, até então, eu não conhecia essa abordagem no seu contexto original, eu só conhecia ela aqui no Brasil. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso, contando alguns fundamentos do currículo que a gente descobriu por meio dessa pesquisa de campo, que a gente fez, então, entre o ano de 2016 e 2017, quando a gente começou com esse projeto. A gente aplicou esse projeto de forma piloto no Seduca, a gente aplica ainda lá. É uma escola de referência, e com o passar do tempo, a gente também fez parceria com algumas outras escolas, que são escolas de aplicação piloto, como essa escola Shalom aqui. Eles aplicaram pela primeira vez esse currículo até o 5º ano. Então, a gente caminha em aliança com algumas escolas que querem ter um currículo de AIP, não somente ser uma escola de AIP, não somente ter uma filosofia com base na abordagem profissional por princípios, não somente a metodologia, mas também o currículo, que era uma peça desse quebra-cabeça que faltava. Ainda falta, nós precisamos de escritores do 6º ano em diante. A gente sabe que esse é um desafio, inclusive, de tempo e de investimento de recursos humanos e financeiros,
nossa hoje na ICEP, por equipes que escrevam do 6º ano em diante, porque a gente precisa disso tanto para as nossas escolas quanto para o contexto missionário, tá bom? Então, vou contar um pouquinho para vocês dessas vivências. E os nossos filhos, então, foram educados durante toda a vida deles com essa perspectiva. A gente usou isso na nossa casa, como professora, como pesquisadora, e também nessa questão missionária e escolar. Eu conheci também dando aula de educação do ensino fundamental, anos finais da matemática. Eu escrevo o currículo aqui de matemática, junto com agora uma outra professora tem nos ajudado, tá bom? E nós vamos falar, então, sobre os fundamentos históricos, filosóficos, metodológicos e curriculares. Aí vou chegar aqui, aonde é o tema principal nosso, que é relacionado ao currículo, tá bom? Aqui, era para ser até um vídeo, mas está no PDF, né? Porque, por causa da tela, mas o versículo que tem chave ali nesse vídeo é Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando a gente vai escrever um currículo, o nosso alvo é que todas as áreas do conhecimento elas sejam escritas com base numa cosmovisão cristã. E esse é um desafio porque nem tudo que a gente precisa já está escrito numa cosmovisão cristã quando você vai escrever um currículo, né? Principalmente em língua portuguesa. Mas a gente entende que todo conhecimento ele precisa ser redimido para Cristo. Porque senão nós estaremos formando uma geração com uma cosmovisão que acha que matemática é secular, por exemplo. Uma geração que não tem uma cosmovisão cristã sobre a matemática. Então, quando a gente escreve um currículo, nosso alvo é trazer a cosmovisão cristã da linguagem, da matemática, da história, da geografia, de arte, de todas as áreas do conhecimento, da educação física, né? De todas as áreas do conhecimento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então, antes de eu continuar, só vou fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade, tá? Deus, muito obrigada, porque nós sabemos que todo conhecimento pertence ao Senhor. Tudo pertence a Ti, a Deus. Nós Te agradecemos porque temos conhecido a Tua palavra e queremos ter uma mente cada vez mais renovada, Senhor, para nós realmente entendermos todas as áreas do conhecimento e entendemos também como as habilidades que nós queremos desenvolver na vida das crianças, elas podem ser ensinadas a partir de uma perspectiva cristã. Então, nos ensina, Senhor, abre a nossa mente, o nosso coração, nesses momentos que nós teríamos aqui juntos, nessa última sessão temática, que o Senhor nos inspire e que o Senhor levante cada vez mais escritores, pesquisadores do nosso meio, pessoas que realmente queiram estudar uma área do conhecimento ou várias áreas do conhecimento com base nessa perspectiva. Deus nos usa realmente para fazer diferença na nossa nação. Nós sabemos o quanto isso é necessário no Brasil e em outras nações, então nós entregamos nossas vidas em Tuas mãos e obrigada por essa oportunidade de estarmos juntos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos em frente. Vamos falar um pouquinho sobre a história. Quem sabe, então, como surgiu a abordagem educacional de princípios? Alguém lembra dessa história? De pessoas chaves, pessoas estratégicas? Vocês conhecem o nome de uma pessoa? Tem pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez. E a gente sempre precisa, qualquer conteúdo acadêmico que nós vamos ensinar dentro de um currículo com uma cosmovisão cristã, em qualquer área, seja na educação física, seja na belas artes, seja na matemática, ciência, a gente precisa sempre pensar naquele conteúdo historicamente. Como surgiu? Quem foram as pessoas que Deus usou para trazer esse conhecimento para a gente, tá bom? Então, quem sabe um pouquinho dessa história que quer me ajudar a contar? Uma pessoa que marcou a história, alguém gostaria de falar? Os peregrinos. Os peregrinos, né? Então, a gente tem aqui a Bíblia terminando de ser escrita 100 anos depois de Cristo. E o que aconteceu com os peregrinos? Olha, então, alguém falou hoje, né? Em alguma das plenárias, né? Eles trouxeram o conhecimento que tinham lá na Inglaterra, dos Estados Unidos, na colonização, né? Preparando uma nação que era da sua família, né? Então, prepararam as escolas de ensinamento, mais ou menos isso. Isso. Eles viviam num contexto na Europa onde existia uma aliança entre a igreja e o Estado e eles queriam viver em liberdade. Então, eles, nesse navio aqui, o Mayflower, eles fizeram uma viagem, foram para os Estados Unidos. A gente foi lá nessa cidade onde tem um museu deles. E é bem interessante porque eles, a gente consegue, naquela época de chamava, né, eles levaram algumas caixas e tem as bíblias que eles levaram.
né? Você viu 1620, foi em 2016, 17 ali, e tinha essas bíblias, tinha as roupas que eles vestiram, tinha aquilo que eles valorizavam. Imagina que daqui 400 anos alguém visita na minha casa, porque eu deixei de legado dentro de uma caixa. E podendo verificar aquilo que era mais importante para minha família, para mim, para o Justo, para o Leco e para o Thiago. Vai estar tudo naquela caixa. E foi isso que nós vimos quando a gente foi nesse museu lá em Plymouth, nessa cidade onde tem a escola do Dr. Paul Gerry, que é a escola modelo, onde a Cida Natália esteve lá, e nós fomos nessa cidade. Eles até comemoraram ano passado 400 anos dessa história, e a gente viu o legado que eles deixaram. E essas famílias, elas tinham um zelo tão grande pela educação dos seus filhos com base em princípios bíblicos. E a gente podia ver isso até pelos próprios objetos que eles deixaram ali naquele Museu dos Peregrinos. É bem interessante essa pesquisa. E a Bíblia é o texto central daquelas famílias, né? E eles deixaram um legado, várias pessoas morreram durante essa viagem, durante o primeiro ano. Eles não sobreviveram, quase metade da população que estava nesse navio no Mayflower, mas eles fizeram um pacto. E desse pacto que eles fizeram depois, deu origem à Constituição Americana. E eles fundaram essa nação que se tornou tão desenvolvida com base em princípios bíblicos. Essa foi a grande diferença. Só que com o tempo a gente viu até, né, nesse workshop, isso foi sendo perdido. 16 anos depois fundaram Harvard. Foram os peregrinos que fundaram, foram cristãos. A Bíblia era o centro daquela universidade. Olha como, assim, eu fiquei pensando, é um grande desafio não perder a Bíblia do centro do currículo, do centro das nossas famílias, das nossas igrejas até, gente. Quantas igrejas não perderam a Bíblia nesse processo do centro da sua doutrina? E acredito em tantas coisas menos na Bíblia. E as nossas escolas também perderam a Bíblia. E a gente está aqui num processo de resgate histórico, na verdade. De resgate da centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas, nas nossas escolas, igrejas e famílias. E foi isso que eles fizeram. Então, eles foram para os Estados Unidos, 300 anos depois, ali a Rosalie Slater Bernahal, arquitetaram a educação por princípios. Eu vou mostrar para vocês a escola que elas fundaram, a escola modelo que tem lá. Em 1980 foi a primeira. E o Roberto Rinaldi e a Ana Beatriz Rinaldi, eles conheceram essa versão da educação por princípios quando eles começaram aqui no Brasil. Em 1980, o Dr. Paul Gerry fundou também uma escola. Nessa cidade os peregrinos chegaram. A gente vai mostrar para vocês também. E a Cida, ela foi na escola do Dr. Paul Gerry, da educação por princípios, em 87. Deus falou com ela que ela ia trazer isso para o Brasil. Ela já faleceu, né? Ela já está com Jesus, já cumpriu o legado dela. E nós estamos aqui como consequência desse legado, né? Aí a Ana Beatriz Rinaldi e o Roberto Rinaldi conheceram a Cida, fundaram então em 97 a ICEP. O SEDUCA foi fundado 2 anos depois da ICEP, né, em 99, pela Maria do Carmo, nossa mentora, ela até está aqui com a gente nesse workshop. Foi com ela que eu aprendi educação por princípios, e aí em 2016, em parceria com o SEDUCA, a gente começou com esse projeto de elaborar currículo para escolas. Em 2008, a gente começou com essa associação chamada Atuação, que leva a educação por princípios para contexto missionário, em aliança com a ICEP. Então, é um movimento que Deus vai unindo pessoas em diferentes países, diferentes lugares, para que a palavra dele se expanda cada vez mais, né? E eu vou falar um pouquinho para vocês dessas pesquisas. Então, nos Estados Unidos foram essas 3 cidades. Aqui foi onde os peregrinos chegaram, então, em 1620, tá? Em Massachusetts, na cidade de Plymouth. Foi a primeira pesquisa que nós fizemos. Isso, pode passar, tá passando, né? E aqui a Cida Matar, para quem não conhecia ela, né, que está chegando agora. E essa foi a igreja que fundou. Aqui no mesmo espaço da igreja tem uma escola. Foi ali que nós fizemos essa pesquisa, então, e foi aqui que ela conheceu a educação por princípios, nessa cidade onde os peregrinos chegaram. Aqui é o Dr. Paul Gerry. Esse livro, Fundamentos do Currículo, tem aqui no estande da ICEP, foi traduzido. Se você tem interesse nesse assunto do currículo, esse é o livro base que nós precisamos ter. É o 4º curso da ICEP, é o curso mais difícil da ICEP, mas aí para quem já está no 4º curso, né? Mas é excelente, fácil. Tem pessoas aqui que já terminaram, né? A guerra já acabou, mas alguém já fez? Isso, é excelente, né? Terminando, porque ele nos dá essa base do que é um currículo com uma pós-visão cristã. Assim, o desafio desse curso é porque você precisa criar um currículo, criar uma trilha curricular, né? É um desafio, eu entendo bem vocês, porque a gente está fazendo isso aí faz muito tempo, até terminar isso, acho que Jesus voltou, eu espero terminar isso antes de Jesus voltar. Então, gente, aqui a gente entregou para ele, pela primeira vez, o livro dele produzido em português. Quando a gente foi fazer a pesquisa na escola dele, ele nos acolheu lá em 2017, foi excelente.
Os nossos filhos ficaram estudando na sala de aula com os alunos, enquanto eu e o Gilson, a gente fazia a pesquisa com os professores, com o Claudieri, com o diretor da escola deles, que era o Rodrigo, esqueci até o sobrenome dele, mas a gente fez essa pesquisa e, para mim, assim, ir na escola dele foi muito inspirador. Embora seja uma escola pequena, simples, mas ela tem o mesmo conceito que essa escola aqui, só que ela é muito menor que essa escola. E ela é tão silenciosa, assim, que as nossas escolas brasileiras, é um agito. Meus filhos falavam, nossa, nem parece que a gente está num hospital. Nem parece que é uma escola. E eles tinham ali uns 15, 16 anos na época, né? Mas eles gostaram muito, porque eles viram uma educação por princípios diferente do que eles tinham visto aqui. A gente fica aqui toda hora pesquisar, raciocinar. Lá não, eles fazem uma coisa mais sequencial, mais dentro da IP. Foi bem interessante, porque nós fizemos a pesquisa e eles também, enquanto eles assistiam a aula, e a gente depois falou com eles o que eles acharam. E daí, só continuando aqui, então, isso, pode passar. Olha o modelo de uma sala de aula. Então, um dos aspectos essenciais da educação por princípios é que as salas de aula elas têm que ter um número restrito de alunos. Então, se você trabalha numa escola de AIP ou a gente faz projetos missionários, não dá para colocar 40 crianças numa sala, gente. Isso vai atrapalhar um dos conceitos fundamentais para você poder utilizar bem um currículo, que é a abordagem tutorial. O que significa isso? Que não é uma educação massificada. Eu pego uma apostila, todo mundo aqui vai fazer a mesma apostila. Não, por isso temos o fichário. E cada um vai ter o seu fichário, embora tenha um material base, lá eles também têm, mas você vai vendo as produções das crianças no fichário. É lindo, assim. E a gente já tem feito isso aqui no Brasil, várias escolas já estão produzindo seus fichários com seus alunos. Então, a sala de aula, todas tinham linha do tempo, a Constituição. Eles não tinham, todas tinham fichário disponível para as crianças, acessível, não era nada escondido, nada guardado, igual eles fazem aqui também, porque eles trabalham muito autogoverno o tempo todo. Até na forma da criança sair daqui e andando pelo corredor, eles trabalham essa linguagem dos princípios do cotidiano da escola, além de nessa parte acadêmica, né, no momento das aulas. Todas as salas tinham biblioteca, gente. Esse eu vejo como um desafio aqui no Brasil. Até nos nossos projetos sociais, a gente está com o desafio de levantar maletas missionárias com livros de doação, de leitura. E as nossas escolas, nós temos um acervo de pesquisa de livros para os nossos alunos na sala de aula. Todas as escolas que a gente visitou tinham esse acervo de livros em todas as salas. Não era somente uma biblioteca. E aqui era uma sala do ensino médio deles, a gente assistiu uma aula de elaboração de TCC deles, eles têm que fazer um trabalho, e até o Claudieri, que era o orientador deles. Então, eles pegam os livros, pesquisam nas fontes primárias, quem trabalha com o ensino fundamental, anos finais. A gente pode começar a ter esse acervo até de livros que as outras editoras dão, gente. Para você fazer uma pesquisa, eu estou pesquisando sobre a história do Brasil. Então, vamos pegar aqui, tem 5 livros diferentes, vamos ver o que os 5 livros dizem. Não é só uma apostila para preencher um exercício. É para formar um aluno pesquisador. E a gente viu que essa parte de ter livros na sala de aula é muito importante. Aqui já tem várias fotos dessa viagem, eu selecionei só algumas dessa pesquisa. Aqui já é a segunda escola, uma escola mais moderna, assim, que é do Claudieri, que é em outra cidade, fica na Pensilvânia, né, Lancaster, a escola Day Spring. Aqui estava a Ana Beatriz e o Roberto Rinaldi, a gente, o André Lima, a esposa dele também, eles estavam fazendo, na época o André Lima ainda estava no mestrado, eu também, e a gente foi fazer essa pesquisa. E aqui são as equipes de professores deles, foram muito atenciosos, receberam, tiraram várias dúvidas que a gente tinha. E foi bem interessante que eu acabei de dar uma aula, acho que ninguém estava aqui, né, na que eu falei de matemática. Eu mostrei o método que a gente trouxe do currículo que a gente usa na matemática. Então, a gente assistiu como eles montam o fichário, como eles fazem com a parte da didática da matemática, para poder realmente ensinar a criança. E a gente viu essa questão de... tinha sempre um professor junto com os alunos, né, fazendo as atividades de registro, computadores nas salas, usam muito essa estratégia dos jogos. A gente viu também os projetos de leitura, esse conceito STEAM, como que eles aplicam alguns conceitos que a gente tem bem atuais, assim, de cultura maker, ou esse conceito STEAM numa escola de ET. A gente até trouxe esse conceito para esse material também que a gente fez. E também, ó, pode ver aqui, era uma sala dos menores, todas as salas tinham livros, até a da educação infantil. Sempre tinha um livro disponível, a criança acaba a atividade, pode ficar ali lendo, porque eles incentivam muito essa questão da leitura, né?
E aqui é a sede da FACE, que é a Foundation for American Christian Education, que é como se fosse a ICEP, né? É a associação fundada pela Rosalie Slater e pela Verna Hall. Hoje, aqui a doutora Carol Adams, o doutor Mike Myers, que são os... Max Lyons, Mike Myers é da outra escola, que são os gestores, né, desse local. E aqui tem a biblioteca da Rosalie Slater e da Verna Hall. Elas deixaram os livros dela como legado, tem nessa biblioteca até para consulta de professores, é bem interessante isso também. E aqui é a escola modelo que elas têm nos Estados Unidos, nessa localidade, uma outra cidade já, né, a terceira cidade. E depois nós voltamos então para cá, com tudo que a gente estudou, e tivemos o desafio de criar as próprias coleções com base na IP, porque esse era o objetivo dessa pesquisa, e aqui está o resultado, um pouquinho do resultado desse material. A gente criou esse projeto, junto com a parceria com o Seduca, hoje se chama Editora Princípios, e nós reunimos todas as editoras que produzem materiais cristãos de educação por princípios. A Cristã Evangélica, a Magodei, a Seduca, né, com essa iniciativa, estamos unindo as escolas, os autores que trabalham com essa metodologia para poder produzir esse material. Então, isso aqui era um pouquinho da história. Alguém quer comentar a história da IP? Gostaria de acrescentar, perguntar alguma coisa? Senão, eu vou falar um pouquinho sobre a parte filosófica do currículo. Só que é só para a gente entender, né, o plano de fundo histórico. Então, vamos em frente. Depois, se vocês tiverem dúvidas, quem está em casa também, depois pode registrar as dúvidas. Então, qual que é a filosofia desse material? Existe uma abordagem... Acho que tem um slide antes. Deixa eu só ver se eu não pulei. Ah, tá, pode voltar. Existe uma abordagem educacional que ela é laica, que ela tem todas as áreas do conhecimento, menos o ensino bíblico. Existe esse modelo, que é o modelo da escola pública, por exemplo. Existem modelos de escolas confessionais que têm todas as áreas do conhecimento e uma aula de culto, ou ensino bíblico, ou alguma coisa da Bíblia, que é aquele edifício que o pastor mostrou. Vocês viram que tinha uma base com fundamento humanista e algumas coisas da Bíblia. É esse modelo educacional. Então, eu trago um versículo, eu trago um culto, mas eu não trago uma pesquisa onde todos os conteúdos, todas as áreas do conhecimento e todos os conteúdos acadêmicos serão pesquisados a partir da Bíblia. Esse é o modelo da educação laica com o ensino bíblico. Eu mesmo me converti numa escola, conheci a Cristo, uma escola desse modelo. A abordagem educacional por princípios, ela traz uma relação no currículo, isso é importante, né, porque o encontro sobre currículo, ela traz uma relação entre as áreas do conhecimento. Por exemplo, história e ciência, se vocês estudarem o livro do Dr. Paul Jack, sempre uma disciplina está relacionada com a outra, elas são disciplinas complementares uma da outra. História, geografia, ciências e ensino bíblico são complementares. Educação física é uma outra disciplina que tem a sua individualidade. Daí eu tenho a área da linguagem, literatura, arte, língua portuguesa, língua inglesa, que é toda a área da linguagem. Elas são complementares. No livro do Dr. Paul Jack, ele explica como essas áreas do conhecimento se complementam. E no currículo elas também precisam revelar esse complemento uma da outra, né? Essa relação entre as disciplinas. Nesse material, que depois eu vou passar aqui para vocês, a gente tem a visão cristã de todas as áreas do conhecimento. As palavras-chave, o propósito vertical e horizontal, a ideia guia, os 7 princípios aplicados a essa área do conhecimento, para que vocês visualizem o que é um modelo de um guia curricular com base na abordagem educacional dos princípios, tá? Que tem esse modelo aqui. E aqui a gente trouxe para vocês visualizarem um fichário. Esse aqui é do 3º ano. Se vocês quiserem visualizar do 1º ao 5º ano, tem lá abaixo o nosso stand, um exemplar. Como a gente introduz a visão cristã do currículo, as ideias guias, o propósito das áreas do conhecimento para a criança. Esse aqui já é um currículo para a criança. Aquilo ali é uma pesquisa do professor. E aqui é a língua portuguesa, esse aqui é do 3º ano. Matemática, e nesse outro fichário são as outras disciplinas, tá? Eu vou passar esse aqui, se vocês quiserem dando uma olhadinha. E aqui, então, a gente está vendo, vamos ler juntos esse versículo, quem conseguir, ó.
Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Se é em Jesus que os tesouros estão escondidos, por que eu vou tirar Jesus do currículo? Por que eu vou tirar a palavra de Deus? Essa questão, e é até difícil para a gente entender, gente. Foi difícil para eu entender também quando eu fui começar a dar aula de matemática, de equações com a Bíblia, gente. Isso nem cabia na minha cabeça quando eu tive que começar a dar essa aula, né? Porque algumas coisas fazem sentido, a época da Belas Artes, com a Bíblia, eu acho que faz sentido. Mas assim, equações, trigonometria, como era a fórmula de Bhaskara. Gente, para mim foi difícil, porque assim, na minha mente as coisas não... Eu nunca estudei assim na minha igreja, por exemplo, matemática com a Bíblia, muito menos na universidade. Mas aí lá na escola cristã eu tinha que aprender isso, porque eu fui trabalhar numa escola de abordagem educacional no princípio, mas assim eu fiquei maravilhada. Porque o primeiro fundamento do currículo da matemática é que a própria matemática revela quem Deus é. O primeiro propósito, que é o propósito vertical, de todas as áreas do conhecimento, é revelar para a criança o que está escrito em Colossenses 2:3, quem Deus é. Olha como Gênesis 1:1, que eu já tinha lido várias vezes, está escrito assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. O que é princípio, gente? É um conceito de qual área do conhecimento? Da matemática. É a matemática que ensina esse conceito de ordem, princípio, meio e fim. O próprio caráter de Deus, um Deus infinito, isso é um conceito de qual área do conhecimento? Da matemática. Um Deus que era, que é e que há de vir. Gente, eu comecei a ver também Deus em tudo. Eu não estava conseguindo ver nada. Depois eu acho que agora eu gerei para outro lado. Mas não tem problema, porque a gente tem que continuar ensinando, né? O Jesus até fala, Juliana, você até exagera, mas não é. A gente precisa verificar o que a Bíblia diz, né? É que a gente começa assim, a ficar realmente maravilhado. Depois vem as outras áreas do conhecimento, geografia, história, né? A área da linguagem, gente, a Bíblia é um tesouro. Assim, eu acho que até a devocional nossa muda quando você começa a ver Deus em mais áreas do conhecimento do que só na esfera moral. É que eu via muito antes Deus na esfera moral, o que é certo, o que é errado, o meu caráter, como é que deveria ser. Eu lia a Bíblia com essa leitura. Depois você começa a ler a Bíblia com outro olhar. E aí você começa realmente a ficar maravilhado com esse texto, né? Que Jesus tem os tesouros. E a abordagem educacional por princípios, ela é reflexiva. E o currículo, gente, ele precisa liberar o potencial do estudante. O currículo ele não pode ser uma apostila para ficar preenchendo, gente. Isso não libera o potencial de formar um pesquisador. Como que a gente forma um pesquisador, gente? Condicionando esse pesquisador com tudo que ele deve ler o tempo todo, ou formando uma mente reflexiva, e quanto mais essa criança vai crescendo, mais a gente vai possibilitando para ela fazer essa comparação entre criacionismo, evolucionismo. Não significa que a gente vai ensinar, não vai ensinar para a criança o que ela precisa aprender. A gente vai ensinar essa criança a pesquisar e a refletir à luz da palavra de Deus, ao invés de aprender só uma linha, né, que ela poderia estar aprendendo ali anteriormente. Então, para que ela se desenvolva como pessoa capaz e realizadora e com caráter cristão, tá? Isso é a EP. E todo currículo, gente, ele parte de uma filosofia. Eu queria dizer para vocês, eu como escritora, já escrevi mais de 50 livros, gente. Eu já escrevi um monte de currículos aqui, passo a maior parte do tempo escrevendo. O escritor, ele não é neutro. Eu, como escritora, quando eu vou escrever cada página desse material, que seja até um exercício de matemática, para colocar um problema aqui para a criança resolver e aprender as 4 operações básicas, eu não sou neutra. Eu penso o que é que eu gostaria de transmitir a partir desse exercício, porque eu gosto muito de projetos sociais e missionários, e se você olhar os exercícios de matemática, vários são relacionados a projetos sociais, projetos missionários, oportunidade de serviço. Porque o autor, ele não é neutro. Quando o autor está escrevendo um livro, ele está escrevendo um poema, eu gosto de escrever poesias, ou um autor de uma novela, de um filme, de um seriado, ele não é neutro, ele tem pressupostos filosóficos que vão guiar a escolha dos textos que ele vai colocar no seu material. Por que eu não vou colocar aqui um texto ensinando para a criança que hoje tem vários tipos de família e pai e mãe, mãe, pai, tudo isso que eles estão colocando no currículo? Porque eu tenho uma filosofia como autora. E a editora que eu participo também tem uma filosofia. Então, a filosofia, o que é mais importante quando vocês forem escolher o currículo da escola de vocês? Analisar os pressupostos filosóficos daquela linha pedagógica que vocês estão escolhendo, seja qual editora for, gente. Então, pensar assim, qual
Qual foi a base teórica que vocês utilizaram para a construção desse material? Pesquisar quais são os autores do material. Porque às vezes pelo autor você já sabe o que ele vai escrever, né? E na educação por princípios, no currículo de AIP, os princípios, eles estão na base. E a gente trabalha a questão aqui da responsabilidade da família, aliança entre a família e a escola. Eu vou dar exemplos para vocês de como a gente precisa inserir no currículo esses conceitos de responsabilidade da família. Não é fácil, porque nossas famílias praticamente não participam, elas vão para a escola a cada 2, 3 meses, no final do trimestre. Mas para escrever um currículo de AIP, nós tivemos que colocar a família como responsável. Vou dar uns exemplos para vocês aqui como a gente fez isso. Aliança, a visão cristã da criança e os 7 princípios governamentais fazem parte da filosofia. Então, isso é um pouquinho sobre filosofia. Não existe, gente, material didático neutro. Não existe escola neutra. Não existe neutralidade na educação, né? Isso a gente já conseguiu refletir bastante sobre isso. Vamos falar um pouquinho, então, se eu tenho uma filosofia, qual que é o método que eu vou usar no meu currículo? No nosso caso, da educação por princípio, gente, nós temos 4 passos de pesquisa, tá? E esses passos, eu vou passar um currículo para vocês aqui do Infantil 5, que você vai conseguir abrir e visualizar bem. Em todos os roteiros, isso aqui é um guia de pesquisa, o do Fundamental também tem, mas eu trouxe esse aqui. Nesse guia de pesquisa, vocês vão ver os 4 passos. Pesquisar, raciocinar, relacionar e registrar. É o método de pesquisa que a gente usa para guiar os roteiros das aulas e o professor para elaborar o seu plano de aula. Isso aqui não é um plano de aula, não é um planejamento de aula, isso aqui é um currículo e um guia curricular. E aqui, ó, tem as 12 ferramentas de AIP. Elas entram aqui, a gente trouxe dicas e orientações para que com base... Não sei se alguém aqui usa esse currículo, não. Não, né? Às vezes usa. É a verdade, é. Sim, claro que né? Eles estão usando exatamente essa aqui da educação infantil. Eu fui lá e vi coisa mais linda que eu gosto de ver as escolas que usam currículo, as crianças pesquisando, montando fichário, gente. Crianças de 4 anos, crianças de 3 anos montando suas próprias pastas, que são pastas que elas usam com branco para a proteção do dedinho delas. Crianças de 4 anos que sabem usar fichário, gente. Nenhum professor sabe usar fichário. E a criança realmente aprende, ela consegue usar o seu material. Tá? Vou passar isso aqui para vocês verem a parte do método, tá bom? E depois vocês podem olhar esse daqui do aluno, se quiserem também, que aqui também tem os 4 passos de pesquisa, as 12 ferramentas. Vocês vão perceber que ela faz parte dos ícones do material do aluno. A AIP, gente, falando sobre método, ela é uma metodologia ativa e reflexiva. E ela está alinhada aos pressupostos da neurociência. A gente aprende quando a gente faz algo. Simplesmente ouvir, né? Que nem a gente... Hoje muitos assistiram uma palestra, vocês viram que o palestrante, alguns não usaram nem o slide, e a gente ficou ouvindo. Se você não anotou nada, eu preciso anotar, senão meu pensamento viaja. Então eu estou assistindo ele, eu estou desenhando o que ele está falando, eu vou anotando, fazendo os desenhos, os mapas mentais, senão eu vou esquecer. Porque quando a gente ouve uma palestra, se a gente não fizer um registro nenhum, vocês vão embora daqui, gente, daqui 30 minutos vocês vão esquecer tudo que eu falei, quase tudo. Então, 5% do nosso cérebro consegue reter quando a gente só ouve alguém falando. Por isso as nossas aulas não podem ser assim, só ficar falando. Porque o aluno vai esquecer. Se nós fizermos uma leitura, a gente vai lembrar de 10%. Se a gente usar algum recurso visual, 20%. Se tiver alguma demonstração, 30%. Mas, ó, se houver discussão em grupo, se nós praticarmos o conhecimento e, principalmente, se nós ensinarmos outras pessoas, a gente vai conseguir lembrar de 90% do que a gente aprendeu. Então, na educação por princípios, quando a gente for aplicar o currículo, nós precisamos criar estratégias que fazem parte, hoje está bem na moda isso, mas a educação por princípios já fazia parte disso, que são as metodologias ativas. A abordagem educacional por princípios não é uma metodologia passiva. Ela é uma metodologia ativa, ou seja, o estudante precisa pesquisar. E ele pode pesquisar, claro, dependendo da faixa etária dele, antes de ir para a aula. Por exemplo, lá no Seduca, uma vez, eu todo mês eu dava curso para professores lá, agora eu estou todo mês aqui online, né? E eu ia lá, e era muito legal, porque elas compartilhavam o que elas tinham feito com os alunos durante aquele mês.
E a gente percebia nitidamente, por exemplo, eu lembro do projeto que a professora ia falar sobre animais. O que ela fez? Todos os alunos puderam escolher os animais que eles iam pesquisar e antes da aula, eles já fizeram uma pesquisa das palavras-chave sobre animais, de um animal específico e de versículos do que a Bíblia diz sobre animais. E quando ela começou a aula, eles tinham que ensinar os outros e compartilhar as pesquisas deles. E aí cada um tinha no seu fichário as suas pesquisas, um diferente do outro. E aí ela fez a pesquisa, a orientação toda da pesquisa, para que eles complementassem com aquilo que eles não descobriram. Então, a criança, ela participa ativamente desse processo, ela registra, ela compartilha. E as 12 ferramentas da IP, elas não entram só num determinado momento, elas entram em todo esse processo, tá? Porque são elas que tornam essa metodologia ativa. O estudo de uma biografia, o estudo de uma linha do tempo, o próprio uso do fichário, o estudo de palavras, são 12 ferramentas da IP, tá? Agora não dá tempo de falar de todas. E falando então um pouquinho sobre currículo. Aqui, gente, o currículo é um material didático e é a sequência, na verdade, didática que nós utilizamos. No nosso caso, aqui eu estou mostrando para vocês 2 currículos, que é o Sementes de Amor e o Sementes da Verdade. Eu vou passar aqui para vocês esse aqui, que é do 3º ano, para quem nunca viu o currículo de... Vou passar daqui para lá, por favor. Quem tiver interesse de ver, não pode passar para os outros. Tem gente que já conhece, né? Só para vocês folhearem um pouquinho o que é um currículo de educação de princípios. Porque às vezes tem gente que às vezes nunca viu, né? Às vezes usa um livro didático e usa outra abordagem. Nesse currículo, o que nós fizemos? E você pode fazer isso independente do material didático que vocês utilizarem. Uma aliança com a família, aqui foi intencional nesse currículo, né? Em todo o processo de ensino-aprendizagem. Já vou mostrar como nós fizemos e vocês podem criar ideias para fazer no de vocês na tua escola. Integração entre igreja, escola e família. Se conseguir fazer essa integração, é excelente, né? Mas pelo menos entre a escola e a família, a gente precisa ser intencionais. Abordagem educacional por princípios, uma ênfase que a gente deu nesse currículo, esse que eu estou passando ali no 3º ano, se vocês observarem, tem um ícone chamado Oportunidade de Servir. Então, nós queremos formar líderes servidores. Então, nós dividimos o nosso currículo em 8 unidades. Então, durante um ano, são 8 unidades. Nessas 8 unidades, a cada unidade, em cada componente curricular, existe uma oportunidade de servir. O que ele aprendeu, ele vai servir alguém. É bem simples de entender isso, porque um dos frutos que nós queremos alcançar com esse currículo é formar líderes servidores. Como é que a gente aprende a servir? Servindo. Eu quero que meu filho aprenda, por exemplo, meu filho o mais novo, o Thiago, queria aprender a cozinhar. Como que eu ia ensinar ele a cozinhar, gente? O que vocês acham? Dando uma aula teórica sobre culinária. Eu tive que ensinar ele a cozinhar, ensinei ele a fazer lentilha, ele faz um estrogonofe maravilhoso. Eu ensinei ele a cozinhar cozinhando com ele. E nas nossas escolas, às vezes a gente quer formar um líder servidor, dando uma aula teórica sobre liderança servidora, mas a gente precisa dar para eles oportunidades de servir nas nossas escolas, para que eles aprendam a servir. Vocês viram que linda essa igreja aqui? A gente viu vários jovens, vocês não viram? Os bem jovencinhos aqui servindo. Ou seja, a igreja está dando oportunidade para que os alunos e a igreja sirva. Então, gente, aqui nós queremos formar líderes servidores. Então, avalie se na tua escola teus alunos estão servindo. Vocês podem ver, até no nosso projeto missionário, a gente tem um líder servidor do dia. A gente nem chama de monitor, nem ajudante. Ele é um líder servidor do dia. Ele ganha um aventalzinho, está escrito líder servidor, e durante todo aquele dia ele é o líder servidor, ele ajuda em tudo. Vocês podem fazer isso na escola de vocês, colocam um boné, colocam um bottom e colocam o líder servidor. Ele tem metas, ele precisa ser comportado, ele precisa seguir as direções do professor. Para ser um líder, você precisa estar atento às orientações que alguém está dando para você. Porque um dos nossos objetivos com esse currículo é formar líderes servidores a longo prazo. Eu não vou formar uma semana um líder servidor, né? São anos para formar uma geração para servir. Outro pressuposto desse currículo é o programa de leitura de clássicos, estudos de biografia e história providencial. Se vocês perceberem aí no material, tem um ícone chamado Linha do Tempo. Então, a gente estuda todos os conteúdos numa perspectiva histórica, para que eles entendam quando aconteceu aquilo, quem participou daquela história, no que aquilo contribui para a história que Deus está escrevendo entre as nações. Biografias e clássicos.
Também a gente usa as metodologias ativas e, claro, a gente precisa seguir a BNCC, né, gente? Não tem como a Base Nacional Comum Curricular deixar de lado no nosso currículo. Nós tivemos que estudar toda a BNCC para colocar aí, e vocês também, né, na escola de vocês. Aqui é um pouquinho só para vocês verem como vem esse material do currículo. Então, a gente tem todo mês, gente, aqui tem a Camila, né, da Escola Batista Atitude, que é o Novos Sonhos, que já usa esse currículo. Tem mais algumas escolas que já conhecem, a própria Shalom usa. E todo mês tem uma capacitação mensal, online. Todo mês que é mensal, né, gente? Mas é online. Conceito de matemática. Todo mês que é mensal. Então, essa capacitação, gente, ela é online, ao vivo, com os autores da coleção. Então, nós queremos incentivar quem usa o material a participar dessas capacitações. Tem o guia do professor, tem uma plataforma de pesquisa, tem o material. Esse vermelhinho é da educação infantil e o amarelinho é do ensino fundamental. Tem os materiais complementares, que é matemática, ciências, jogos, tá? Esse é da educação infantil, então, que vem esse material. Aqui dentro tem o material da criança, eu vou abrir para vocês verem as atividades, kit scrapbook, o bloco de atividades, fichário e pasta. Como nós fizemos, né, nesse currículo, que eu quero dar essa sugestão para vocês, independente de qual currículo vocês utilizarem. A cada 15 dias, na educação infantil, os pais recebem essa folha, que vem com QR Code, que mostra qual é o nosso currículo da educação infantil baseado em histórias. A cada 15 dias é uma história, histórias bíblicas e biografias e clássicos. E os pais sabem toda a ementa de conteúdos que o filho vai aprender durante 15 dias. E os pais têm um projeto maker para desenvolver com a criança, bem simples. Aqui é para colocar o nome da criança com um varalzinho e um grampinho de roupa com as letras do nome da criança. Então, a cada 15 dias, esse vou poder visualizar, acho que está aqui. A cada 15 dias, a família recebe, isso aqui é do infantil 5. Ela recebe essa folha azul para que esse programa todo aqui seja desenvolvido em aliança com a família. Essa família não vai saber o que o filho aprendeu só daqui 2 meses no final do bimestre. A cada 15 dias. Então, se eu estou ensinando aqui, por exemplo, a criança escrever o seu nome, os pais podem, durante aqueles 15 dias, também ficar em casa falando: qual que é o teu nome? Qual que é a letrinha do teu nome? A Sara começa com a letra S, está ali para na cozinha. Então, vocês podem ensinar os pais a usarem esse, e também os pais sabem qual é o princípio e o que está sendo desenvolvido com a criança cada 15 dias para aqui em casa, ele também ensina a mesma coisa. Então, a criança vai aprender isso em casa e na escola, em aliança, tá bom? E depois aqui tem o que é desenvolvido em sala de aula. Vou passar isso aqui para vocês conhecerem esse da educação infantil também. E como é o retorno da família, Juliana, em relação a isso? É uma quebra de paradigma. No começo, lá no Educa, você tem ele que mais você é dos mais velhos, né? Mas o meu filho também infantil, sim. O que você acha que eu falo como pai? Vai lá, pegar a mas é que ele não vai porque funciona. Mas é bom como A pai. minha esposa vai junto, né? Então, é bem legal esse material. Tipo, a gente faz lá cada 15 dias um materialzinho, a gente tenta montar com ele. Porque ele vai cortar alguma coisa, aí ele corta, né? Ele vai aprendendo outras coisas. Então, é bem interessante. Semana passada, teve uma história da Esther. Foi super legal. Isso era um memorial lá no segundo que eles fizeram um lanche lá do lugar e tal, né? Meu filho fala que é um disso aqui. Então simplifica, né? Quem estava lá na outra palestra do Inculcar, né? São 15 dias ali. 15 dias, você pensa ele ensinando uma história da Esther. Aí o filho dele, qual que é o nome do teu filho? Michael. O Michael vem, eu sou professor dele. E eu estou em casa, eu estou na escola ensinando sobre Esther. Em casa, ele está com a mãe e com o pai ensinando sobre Esther. Eu estou ensinando ele a escrever o nome, as letras do nome. Ele em casa. Isso é trabalhar em aliança com a família. E ali no currículo, ele sabe qual é o princípio que a gente está ensinando. Vamos supor que seja individualidade. Então, os pais podem em casa ficar reforçando aquele princípio. Filho, como que é a sua identidade? Você é menino ou menina? Então, é um trabalho em aliança. Algumas famílias, claro que reclamaram. Elas reclamaram, acharam difícil, porque elas não estavam acostumadas. Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mesmo que seja uma coisa super simples, que é cortar um negocinho aqui, né? A família fala: não tenho grupo de roupa, não tenho tesoura, então é sucedoura. Organizou os palitos, os
Os pais agora, às vezes, montam joguinhos, porque tem a atividade aqui descrita, ele é maker, eles têm que fazer alguma coisa com o seu filho. E daí, quando eles vêm com aqueles joguinhos, tem vários joguinhos diferentes. Imagina umas 10 crianças numa sala. Cada criança construiu um jogo com seus pais. E agora, aquele joguinho, ele vai trocar com o amigo. E eles vão jogar juntos. É uma graça. Eu visitei esses dias na Praia Nossa Educa, e a gente vê assim, a produção das famílias. Não só a produção da escola, mas a produção da família. Alguém queria perguntar alguma coisa? E assim, é um processo, né? Sim. Tá em 2 meses, eu tô perguntando sobre 3 Ah, você tá lá, eu fui lá na tua sala, né? anos. E assim, tem pais que são, né, super jovens, né? E a gente vê ali que está junto com o filho, e tem outros que não. Mas as crianças cobram os pais. Eles chegam falando, pô, filho, a minha mãe não quis fazer, eu falei pra ela. Então, assim, só o fato, né, de eles estarem usando essa palavra com os pais, já faz os pais pensarem. Nossa, meu filho está cobrando. Porque para muitos é uma quebra de cosmovisão da educação também que o pai tem. Então precisa quebrar. O pai não tinha esse hábito. Os pais realmente. E eu vou mostrar um exemplo do fundamental que também os pais têm E algum atividades. tempo junto com a criança. É. Um tempo junto, precioso. Sim. E eu acho assim que vale a pena a gente insistir nesse ponto. Independente de qual maneira vocês usarem, vocês podem planejar. Pelo menos, gente, no mínimo uma vez por mês algo tem que ser feito em aliança com a família. Que a família participe ativamente daquele processo de forma simples, que a família consiga executar, tá bom? Essa que é a dica desse ponto. Esse livro que você e o Cassiano lá escreveram está baseado nisso, não tá? Isso. Da família, escola. Exatamente, é para fortalecer essa aliança. Até a gente está lançando um curso na ESEP sobre isso, o Cassiano já falou para vocês, vocês estavam na aula dele. Mas vai ter um curso. Gente, a gente precisa resgatar a responsabilidade da família, porque isso é bíblico. A família, e mesmo a gente trabalha em projeto social, tá? A família é um caos, aquela família. Mas essa é a família, gente, né, Karina? Essa família que eu vou ter que acolher no meu projeto, que eu vou ter que discipular esses pais, que eu vou ter que conversar com essa mãe, que às vezes o pai bateu nela e às vezes eles não têm alimento para aquele dia. É essa família que a gente está acolhendo, né? A primeira observação sempre vem bastante porque a família vem contribuir muito. E quando ela contribui, é porque eu não tenho um comprometido, às vezes não tem tanto que eu não tenho condições mesmo de comprar. E aí a gente procura curso para ajudar a família. Isso. E vocês podem adaptar, até a Fernanda do Serviço, que ela adaptou um pouco a atividade ou outra que ela achou difícil. Isso, de tentar apoiar a família para cumprir sua missão, porque na verdade é isso que nós estamos fazendo. A missão de educar essas crianças é da família. E nós estamos servindo a família para que ela eduque bem essa criança, né? Então acho que vale a pena essa ideia. Eu acompanho também, meu filho também tem esse material, eu acompanho bastante. E assim, eu acho interessante, porque antes, quando eu estava na escola, por exemplo, eu só ouvia o professor. Se fora da escola alguém me falasse alguma coisa diferente, puxa, o professor fala isso, mas será que é verdade? Será que é aquilo? Hoje, meu filho, ele ouviu o professor e ele tem em casa também. Se ele ouviu alguma coisa fora, ele, opa, meu pai falou isso, meu professor também falou isso, então isso aqui está errado. Então, eu acho que Olha que interessante isso. essa questão aí, eu acho que acaba pegando muito forte. E eu digo assim, para eu também, não foi fácil, às vezes, no começo você está ali, você não estava naquela... Né? Qual que é a idade do teu? Ele está no quarto ano. Quarto ano. E também tem atividade, como você. Sim, a gente acaba fazendo. Sim. Só que assim, Somando isso à igreja. Isso. Aí são 3 eras falando a mesma coisa. É uma aliança, né? foi difícil a gente se adaptar e parar, e a gente está junto ali com o negócio. Agora, os outros pais também, mas depois que você começa a ver o resultado que isso dá, aí você não quer mais voltar. Então, assim, às vezes vai ter aquela resistência, mas você vê que o benefício que te dá aquilo. Né? Você tem aquele tempo com o teu filho, que às vezes você não tem, não tinha. Né? Você está ou na televisão, no celular, em alguma coisa, mas daí você começa a ser cobrado para ter esse tempo, aí você vê, nossa, como é importante. Vira um hábito. Você vira um hábito. Aí, ótimo. É bom escutar esses testemunhos, né? Porque a gente vai vendo essa integração da família na escola e com a igreja. Isso fortalece essa aliança, né? Bom, aqui é só mais um exemplo desse material que vocês estão vendo, que tem o QR Code, né?
Aqui é um exemplo de como a gente colocou os princípios para que a família saiba, então a família sabe qual é a palavra-chave, qual é o princípio da quinzena, ela sabe como relacionar, porque às vezes a família não conhece a EP. E assim a gente vai discipulando tanto a criança quanto a família, e quanto o professor naquelas capacitações mensais lá que a gente faz. Aqui a criança que monta o seu fichário, que coloca o seu fichário em ordem, né? Então a gente coloca assim, para trabalhar o autogoverno, lembra das escolas americanas que eu mostrei algumas fotos? Então a gente aplicou isso de forma piloto, a gente viu que as crianças conseguem usar fichário, elas conseguem organizar o material, é uma graça, elas colocam, elas tiram. Elas que organizam ali o seu próprio fichário, né? Esse da educação infantil. Aqui é um vídeo, eu vou passar para frente, ver se dá tempo eu passo daqui a pouco, porque esse é o PDF. Aqui é um exemplo do ensino fundamental, que também segue essa mesma questão. Então, se você não trabalha com essa coleção, mas o que a gente quer sugerir para vocês é promovam capacitações contínuas das equipes de vocês. Lá nessa pesquisa que a gente fez de campo, o que a gente percebeu? Que eles mais valorizavam, sabe, o que era a formação do professor. Além da aliança com a família, eles investiam muito tempo na formação do professor. Lá na Stonebridge, que é a escola modelo da Rosalys Leite da Bernardo, até hoje, eles têm um programa, que é o Programa de Formação do Professor. Eles se reúnem lá semanalmente. A gente não consegue aqui no Brasil, a gente fez mensalmente, que foi o que a gente conseguiu, né? Lá eles se reúnem semanalmente, porque a carga horária também do professor é diferente, ele trabalha só numa escola, naquele determinado horário, eles conseguiram fazer essa formação. Mas o princípio é o mesmo, nós precisamos investir na formação dos nossos professores, tá? Vocês podem criar esse programa, vocês que estão aqui acabando os cursos da ICEP. Você mesmo pode dar aula desses cursos para a tua equipe, sabiam disso? Quem com os 4 cursos, vocês podem montar um grupo de estudo, ter um livro ali, ter o primeiro olhar, aqueles livros dos cursos, e promover um estudo em grupo da tua escola. Vocês não precisam ficar... A nossa ideia da ICEP não é que vocês tenham uma dependência da ICEP, não. Vocês estudam e depois vocês vão formando sua própria equipe na sua escola. Essa que é a ideia, tá? E todo esse material aqui, que é esse amarelinho, que é no fundamental. Só está pronto até o 5º ano. Nosso desafio é continuar isso, então pode passar. Aqui também é um vídeo, depois eu mostro. Aqui é um vídeo de cada área do conhecimento que a gente tem lá no nosso site. Matemática, ciências, história, geografia. Isso, vamos passar arte, educação física. E aqui são os projetos especiais. Então, a gente tem projetos de língua portuguesa, matemática, história, geografia, ciências da natureza. Então, nós sugerimos que vocês também criem os projetos especiais da escola de vocês. As festas, as celebrações, mas não façam somente uma celebração, façam uma pesquisa, trabalhe para que a criança entenda as palavras-chave, o significado daquela festa, sempre envolva a família nas celebrações, tá? A gente trabalha alguns projetos, em matemática são esses 2, jogos intelectivos e mão na massa, que é finanças e culinária. Em língua portuguesa tem o leitor progressivo, escritores da verdade e oratória. As crianças estão produzindo um livro, as crianças do ensino fundamental. Esse ano nós vamos ter alguns livros publicados por crianças das nossas escolas conveniadas, elas que estão produzindo os livros, que é o projeto Escritores da Verdade. E tem o projeto de oratória. História e geografia tem pesquisa de campo e oratória, e ciências tem uma maleta com experiências de ciências para eles fazerem em sala de aula também, que é bem importante, tá? Aqui são os ícones. Então, o que a gente fez? Dentro desse currículo que eu estou passando ali para vocês, a gente criou uma série de ícones. Só que esses ícones, eles estão relacionados à metodologia. Então, tem alguns ícones que fazem parte do item pesquisar, outros do item raciocinar e relacionar, e outros do item registrar, tá bom? Vou entrar em todos esses detalhes agora, mas é só para vocês conhecerem. E as 12 ferramentas também fazem parte desse material do aluno. Então, alguns ícones estão relacionados diretamente a algumas das ferramentas. Aqui é um exemplo do Fundamental 1. Então, o que nós fizemos para que não somente na educação infantil, mas no Fundamental, os pais continuassem a participar, né? Igual você falou ali. Os pais recebem essa página de abertura. E aqui é a trilha curricular resumida do que a criança vai aprender durante 5 semanas. Então, se eu, por exemplo, sou professora de matemática, estou ensinando na primeira semana a fundamentação do conteúdo sobre adição, a família tem condições de acompanhar em casa que eu estou ensinando na escola durante a semana 1. Aí na semana 2, 3, 4 e 5. Então, a família, normalmente, as famílias nem conhecem o currículo das escolas. Elas não,
nós não sabemos o que os nossos filhos aprendem, já viram isso? E aqui na editora a gente colocou a trilha curricular completa disponível para as escolas divulgarem para os pais. Os pais podem saber o que o seu filho está aprendendo, eles deveriam, né, saber, no mínimo, o que o seu filho está aprendendo na trilha curricular. Os pais têm esse direito, gente, é que eles não sabem que tem esse direito e também às vezes não se importam com esses aspectos que são tão importantes. Então, o que a gente fez? A gente tem uma trilha completa, eu acho que eu não trouxe aqui em cima, mas lá embaixo foi até impressa, dos conteúdos curriculares. E a cada 5 semanas, em cada componente curricular, o material é dividido em 8 unidades. Em cada unidade tem os conteúdos de cada uma das 5 semanas. Ou seja, durante 40 semanas, se o pai e a mãe quiserem saber o que o seu filho está aprendendo, eles têm condições de saber. É só ele acompanhar o fichário do seu filho, tá? Tanto na educação infantil quanto no fundamental. Aí aqui é um exemplo da pesquisa 4 passos, né? Sempre começa com uma inspiração, aí tem a pesquisa das palavras-chave, tem a pesquisa dos propósitos daquele conteúdo, tá? Como a gente, quem conhece a educação de princípios, vai se familiarizando com essa parte. Daí tem a pesquisa do dicionário Webster, um versículo para memorização e as atividades de pesquisa e registro que qualquer material didático precisa ter. Então, o nosso currículo da nossa escola também precisa ter todo o conteúdo acadêmico, né, gente? Que nós, a gente está só preocupado com outro extremo, vou colocar a Bíblia, né? E isso é excelente, mas aí a gente não pode deixar todo o conteúdo que ele precisaria aprender na nossa escola em segundo plano. Não, a Bíblia, todos os conteúdos, tudo isso tem importância para que ele conheça mais sobre Deus e sobre os conteúdos do dia a dia. E aqui, então, só para vocês verem um exemplo aqui de ciências, isso vamos passar. A ciência sempre tem uma experiência para ver. A gente usa 6 passos do método científico desde o 2º ano, eles já aprendem a fazer a observação, uma pergunta, uma hipótese, uma experiência, um registro, uma apresentação da sua pesquisa, porque nós queremos formar alunos pesquisadores também na área de ciências, então a gente trabalha muito essa questão do método científico. E depois, no final do fichário dele, tem esses ícones que são do raciocinar. Ele vai depois, gente, tem uma confusão que a gente faz nas nossas escolas, que às vezes a gente apresenta o princípio na primeira aula. Isso está errado, sabiam? Porque o princípio ele precisa ser deduzido numa pesquisa. Eu pesquisei a Bíblia, eu pesquisei todos os assuntos ali sobre o meu tema. Aí, ao final, eu vou poder deduzir qual princípio eu vou aprender, não no começo, né, gente? Então, é uma questão de colocar essa parte do princípio mais no final da pesquisa, tá? E não no início, já apresentando para a criança. O ideal é fazer com que ela deduza os princípios, tá? Que ela aprenda esses princípios e no final ela tenha condições de escrever até um ensaio. A gente usa também muitos mapas conceituais nesse material e jogos. Toda unidade tem um jogo. Porque lembra da pirâmide de aprendizagem? Então a gente buscou equilibrar essa parte teórica, a parte de pesquisa, a parte de jogos dentro do currículo da criança, tá bom? Ju, uma pergunta. Oi. Com relação ao princípio, é um princípio só ou tem que aplicar os 7? Por exemplo, a gente, na educação infantil, a gente usa um princípio a cada 15 dias, pra você ter uma ideia, porque é melhor que a criança aprenda bem um princípio de várias formas diferentes do que você apresentar para ela 7 princípios e daqui a pouco ela não sabe nenhum deles. E não no Fundamental 1, você dá aula no Fundamental 1, né? À medida que essa criança vai crescendo, por exemplo, nessas unidades ali do material, a gente às vezes apresenta 2 princípios, às vezes 3. Poderia deduzir os 7, sabia? Porque vários conteúdos você consegue até extrair os 7. Mas não é pela quantidade. Nós queremos formar uma criança que realmente raciocine por princípios. Na minha aula, né, como educação física, eu faço um pouquinho diferente. Aí no final do jogo, né, que a gente faz normalmente, eu falo, qual princípio vocês aplicam? Vixe, parece os 7. Né? É uma visão de... Só que às vezes ele começa a falar, por que esse princípio? Ele fala assim, não é por quê, mas aí ele começa a falar e fala, não, mordomia. Ele muda no meio da... Ele não raciocinou, né? Ele raciocinou, ele achou que era uma coisa que ele foi pensando, mas mordomia. Isso, o mais importante é esse processo reflexivo. Isso. Que ele entenda por que ele está extraindo aquele princípio. Né? Isso é o mais importante. Tá? E não é pela quantidade. Oi? É um jogo por unidade? No nosso caso aqui, a gente usa um jogo por unidade.
Matemática, a gente usa 2 jogos, dura 5 semanas. Matemática, eles aprendem de forma muito do concreto para o abstrato, nessa proposta. Então, a gente usa várias estratégias de jogos em matemática, mas todas as unidades, todos os componentes têm um jogo, para que seja um jogo de revisão do conteúdo. Tá? No mínimo um jogo por unidade e por componente. Bom, aqui daí a avaliação, gente, não pode ser só uma prova, não deveria ser uma prova de marca X, isso não é avaliação reflexiva, de múltipla escolha. Avaliação, veja, se é um método reflexivo, a avaliação, tudo faz parte da avaliação. O fichário faz parte da avaliação, o jogo faz parte da avaliação, a avaliação, um texto produzido, um momento de oratória, a oportunidade de servir, um lapbook que ele produziu. Tudo isso faz parte da avaliação. Então eu não vou fazer mais aquela avaliação escrita. Não, a gente vai fazer também. A gente precisa preparar eles para poder... Tem vários testes aí nacionais que eles precisam fazer depois, mas não é só essa estratégia. Não é um cursinho, né? A gente está formando um estudante pesquisador. Então, e tudo isso conta também para esse processo de avaliação contínua. Aí a gente tem o guia do tutor, então cada página do aluno no guia do professor vem comentada e está lá na plataforma digital, tá bom? Da editora. Aí, por exemplo, são 8 unidades, cada unidade, o que nós fizemos? Pode clicar ali. Nós trouxemos todos os materiais que nós pesquisadores usamos para criar esse material para que o professor também pesquise. Então, por exemplo, se a gente usou aqui o site do TDI Brasil, que é a Sociedade do Design Inteligente, a gente trouxe isso lá no currículo de ciências, do 4º e 5º ano. Daí a gente coloca o link para que o professor pesquise com o aluno, essas mesmas fontes, tá? O dicionário Webster, vídeos, a Bíblia online. Então, cada unidade tem uma série de vídeos que vocês vão poder usar para pesquisar mais com o aluno, tá? Esse pode passar, que daí eu vou colocar esse. Então, resumidamente, todo o sistema educacional tem uma filosofia, que tem uma metodologia, e o currículo precisa estar alinhado a essa filosofia, essa metodologia. E o nosso alvo é produzir 4 frutos. Vamos ler juntos quais são esses 4 frutos, gente? Liderança servidora, caráter cristão, erudição acadêmica e cosmovisão cristã. Esse é o nosso alvo, nós sabemos onde nós queremos chegar. Por isso a gente deve realmente ter um processo, um projeto nas nossas escolas integrados entre a filosofia, a metodologia e o nosso currículo, tá bom? Pode passar, não sei se já acabou. Esse aqui é um site de pesquisa para vocês. Temos materiais que vocês podem baixar. Tem o próprio site da ICEP, né? Mas para conhecer essa coleção e esse currículo, vocês podem entrar ali, tá bom? Vocês querem ver um videozinho ali? Dá tempo ou querem fazer perguntas? Deixa eu ver se abre aqui no PowerPoint, porque estava meio lento, daí eu passei pro PDF. Só um pouquinho. Vocês querem fazer alguma pergunta? O pessoal que está em casa tem perguntas? Não. Pessoal, eu queria dar uma enquete para vocês aqui no final do evento. Vocês devem estar na plataforma e preencher a avaliação do evento, tá bom? E é uma avaliação de satisfação, para depois vocês receberem o diploma na participação do evento. No PowerPoint fica bem lento. Isso está disponível para vocês verem os fichários, né? Oi. Tentando abrir aqui, ver se vai. Se não, depois está lá disponível também na sessão, tá? Esses vídeos. Só uma perguntinha quanto a esse do aluno do terceiro ano. O aluno recebe todo esse arquivo ou a professora vai dando aos poucos, vai compondo? Tá. Vem o fichário vazio, os blocos por unidades, e o aluno vai recebendo, ele preenche, e todos os dias, o ideal seria diariamente ter uns 10 minutinhos para organização do fichário. Tem escolas que fazem semanalmente, mas aí acumula muitas folhas, assim. Né? O ideal é que seja a cada 2 dias. Eu vi que nessa pesquisa que a gente fez, eu vi eles estavam fazendo ali, tinham várias atividades para criança organizar. Já tinha um esquema bem certinho para a criança organizar o seu fichário. Então, você pode ir produzindo, guardando numa pasta, e ao final do dia
Eles guardam, mas não vem montado. Tá? É a própria criança que monta o seu fichário. E tem um íconezinho, que é um papelzinho ali, que são atividades de pesquisa extras. Eles farão pesquisas, aí você precisa ter um furador de 4 furos para poder anexar o fichário da criança. Tá? Vocês têm mais alguma dúvida? Deixa eu ver se vai abrir aqui. Não está abrindo o PowerPoint. Não tem problema, gente. Quer que você alguém? Não, deixa. Eu já tentei, mas o PowerPoint está bem lento. Eu achei que estava transmitido ao vivo. Pessoal lá de casa tem alguma pergunta? Vocês têm perguntas? Fiquem à vontade. Obrigada pela participação. A gente sabe que online é um pouquinho mais difícil, né? Mas acho que conseguiram ouvir bem, né? Mais alguma coisa, gente? Esse aqui tem que vender separadamente. Tem lá, tem aqui embaixo no site, tá bom? Que o nosso contrato com a outra, mais ou menos bem ainda. Essas questões de editoras, a gente sabe que existem contratos e tudo isso, né? Mas eu acho que o que vale é nós entendermos que a gente já tem um currículo de RPE, que a gente pode construir esse currículo com a nossa equipe, a trilha curricular, e ter alguns fundamentos da aliança com a família, a participação ativa do aluno, sabe? Não abrir mão desses fundamentos, por causa do material didático. Né? A gente tem uma metodologia para seguir, e o material tem que nos ajudar a seguir essa metodologia, não nos atrapalhar. Acho que essa que é a questão que a gente precisa pontuar aqui, tá bom? Vocês já estão cansados, né? Vamos terminar com uma oração? Vocês querem falar alguma coisa? Só queria te entregar um brinde, em nome da equipe. Ai, obrigada. E gostaria de fazer uma oração pela Juliana. Vocês podem orar comigo? Sim. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela pergunta da Juliana. Pai, nós aprendemos tanto com a nossa cidade. Obrigada, Senhor, pelo empenho que ela tem, Deus, em cumprir o propósito que o Senhor tem para a vida dela, Pai. Certamente nós temos aqui, Deus, diferentes, não na lição da gente, Deus, Pai. Nós abençoamos a sua vida, a sua casa, seus filhos, Pai, e tudo que ela tem a fazer, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente.